De Brasília, bora dar uma chegadinha no Rio de Janeiro. Gustavo Sileman hoje com a gente, não é o Cristiano Pinho, a gente falou mais cedo. O Gustavo está por aqui, vai nos falar sobre o cancelamento da festa de Réveillon no Rio de Janeiro. E, aliás, em outras capitais brasileiras também, mas no Rio é a festança, é a festa no Brasil, né, que atrai turistas do país inteiro, de fora do país. E nesse fim de semana foi anunciado o cancelamento, né, Gustavo? Bom dia para você. Muito bom dia para você e para todos que nos acompanham. Pois é, Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, que chegou a anunciar o cancelamento do Réveillon. No entanto, acabou que, como diz o slogan aqui da rádio, em um segundo tudo pode mudar, porque o clima já é de indecisão, de incerteza em relação à maior festa de Réveillon do mundo. Isso porque, após o anúncio do Eduardo Paes, no fim de semana, o governador Cláudio Castro, ele publicou uma mensagem, uma postagem no Twitter, afirmando que, calma lá, não é bem assim. Ele disse que quer conversar ainda com o prefeito para poder especificar, para poder ainda definir tudo em relação à festa da virada do ano aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Porque quando o Paes anunciou o cancelamento, ele atribuiu essa decisão ao Comitê Científico do Estado, do governo do Estado, falando que, apesar do Comitê Científico da Prefeitura ter afirmado que poderia sim ter Réveillon, o do Estado falou que não, que é muito ainda perigoso por conta da variante Ômicron, né? Até para evitar uma possível nova onda aqui no estado do Rio de Janeiro. E aí, o governador publicou essa postagem no Twitter, falando que quer conversar com o Eduardo Paes, que vai reunir os dois comitês do município e também do governo durante essa semana. Ainda não tem uma data ainda definida, uma data exata para que essa reunião aconteça. Ontem eu estava conversando com alguns membros do Comitê Científico Municipal, que inclusive afirmaram que nem foram ainda notificados sobre essa tal reunião que deve acontecer essa semana, segundo o governador Cláudio Castro. Enfim, em meio a isso, ainda um clima de indecisão no Rio de Janeiro, mas outras capitais, segundo o levantamento aqui da Rádio Band News FM, 21 já cancelaram a festa do final do ano, que são Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Manaus, Maceió, Florianópolis, Natal, Vitória, São Paulo, Recife, João Pessoa, Cuiabá, Campo Grande, Porto Alegre, Palmas, Teresina, São Luís, além do Distrito Federal. E aí entra algumas coisas específicas, alguns pontos em relação a esses cancelamentos. Por exemplo, a cidade de Curitiba não entra muito nesse levantamento porque não faz festa de Réveillon. A Prefeitura de Goiânia não respondeu, mas a cidade também não costuma fazer festa de virada de ano, e outras capitais não responderam à reportagem, como por exemplo Macapá, Rio Branco, Boa Vista e Porto Velho. Florianópolis também tem uma questão específica, porque o prefeito, pela internet, respondendo até mesmo a alguns moradores da cidade, afirmou que não foi cancelado porque sequer foi anunciada a festa de fim de ano ali na capital, né, Florianópolis. Enfim, esses cancelamentos acontecem em meio, né, à confirmação, notificação de casos de Ômicron no Rio de Janeiro, também, suspeita aqui no Rio de Janeiro e confirmação em outras cidades, como por exemplo São Paulo. E aí o infectologista, ouvido pela reportagem, o José Branco, afirmou que as festas são sim de extremo risco. O mais prudente é que a gente deixe para o próximo ano, de 22 para 23, para comemorar. Agora, a conduta mais assertiva, com menor risco, seria cancelar o Réveillon e deixar pequenas aglomerações familiares, não muito. Pois é, e aí a gente lembra, outras cidades cancelaram também o Réveillon, como o caso de Salvador, que é bem conhecido também esse evento no final de ano. O prefeito até explicou que essa decisão foi tomada para não colocar em risco, né, todas as medidas de flexibilização que foram adotadas por conta do avanço da vacinação e também da queda dos números em relação à contaminação da Covid-19. Distrito Federal e Rio de Janeiro, apesar do Rio de Janeiro ter esse caso ainda de indecisão, afirmaram que as festas privadas de eventos, né, particulares, empresas, etc., estão sim confirmadas, podem acontecer, mas aí vão ter que seguir algumas medidas e também decretos estabelecidos por cada prefeitura. Isso então, né, Gustavo? 21 capitais, né, já cancelaram as suas festas nesse levantamento feito pela reportagem da Band News FM. E no caso do Rio de Janeiro, essa bateção de cabeça. Você falou da possibilidade de uma reunião ainda nessa semana, mas enquanto isso a indefinição continua, né? Exatamente. E aí tem uma questão que entra, logística também, até mesmo orçamento. O prefeito Eduardo Paes chegou até a comentar sobre essa questão da logística, porque ficaria muito em cima para poder realizar o Réveillon, caso tenha alguma nova decisão. Isso não é uma quermesse que a gente faz, né? Vamos fazer uma festinha, hoje é meu aniversário, vamos juntar uma turma de amigos aqui, um traz um
uma bebida, ou traz uma Coca-Cola, um refrigerante, um Guaraná, ou traz uma coxinha de galinha e vamos celebrar a vida, o aniversário? Não é. Isso é uma festa que demanda uma logística enorme da prefeitura, demanda despesa. Eu disse isso o tempo todo, essa é uma festa que se a gente planejar, a gente pode cancelar. Se não planejar, não consegue fazer, né? Então, enfim, não dá para ficar a cada hora achando uma coisa diferente. Bom, agora a gente fica no aguardo, né, dessa data, da definição da data para que ocorra essa reunião entre o prefeito, o governador e os comitês científicos do município e do governo do estado. Tá bom, valeu, Gustavo. Obrigada pelas informações. Boa semana para você. Valeu, para vocês também.